Preparem-se para a história mais inspiradora sobre educação e superação do racismo. Professor Carlos foi rejeitado em 23 escolas particulares por ser negro. Foi para a periferia de SP, transformou escola abandonada e, em 10 anos, 500 ex-alunos entraram em universidades. Joana virou médica, Rafael advogado. Uma lição sobre como o amor vence preconceito. O professor negro que eles rejeitaram e depois mudou o destino de 1000 crianças. Carlos Eduardo Santos tinha 28 anos quando descobriu que no Brasil, sua competência como educador valia menos que a cor da sua pele. Formado em pedagogia pela USP com laurea acadêmica, especialização em psicopedagogia, fluente em 3 idiomas, Carlos acumulava currículo impecável e sonhos simples: ensinar crianças e transformar vidas através da educação. Carlos cresceu no Capão Redondo, periferia de São Paulo, criado pela avó Benedita após perder os pais num acidente. Dona Benedita trabalhava como doméstica para custear estudos do neto. Meu filho, educação é a única herança que deixo. Estude para transformar nossa realidade. Carlos levou a sério, foi bolsista, formou-se com as melhores notas. Em março de 2015, Carlos começou a procurar emprego em escolas particulares de São Paulo. Tinha certeza que seria disputado, currículo excepcional, metodologias inovadoras, paixão genuína por educar. Mas as entrevistas revelaram realidade cruel do racismo estrutural brasileiro. Competência não importava quando a pele era preta. A primeira entrevista foi no Colégio Dom Bosco, escola tradicional de classe média alta. Helena Rodrigues, diretora branca de 42 anos, loira de olhos frios, o recebeu com um olhar de desprezo. Você é o Carlos? Sim, senhora. Vim para a vaga de professor de ensino fundamental, respondeu educadamente, entregando o portfólio organizado. Helena folheou o currículo sem interesse. Aqui não contratamos gente como você. Procure algo mais adequado ao seu perfil. Carlos tentou. Tenho as melhores notas da turma, especializações, projetos premiados. Helena interrompeu. Nossos pais não aceitariam professor negro. Você entende nossa posição, né? Carlos entendeu perfeitamente. Era racismo institucional, disfarçado de adequação ao perfil. Saiu do Dom Bosco humilhado, mas não quebrado. Se escolas particulares me rejeitam por racismo, vou ensinar onde mais precisam de mim, decidi olhando para a direção da periferia onde cresceu. As rejeições se multiplicaram. Colégio Santa Mônica, procuramos perfil mais conservador. Escola internacional, nosso público espera determinado padrão. Sempre a mesma mensagem: Carlos era negro demais para aqueles ambientes elitizados. Após 23 rejeições, Carlos tomou decisão que mudaria milhares de vidas. Carlos voltou ao Capão Redondo, sua comunidade de origem. A escola municipal Vila Esperança estava abandonada, paredes pichadas, vidros quebrados, professores desmotivados, crianças sem perspectiva. Por que voltou aqui, Carlos? Perguntou Dona Benedita. Porque aqui me querem pelo que sou, não pela cor que tenho, respondeu. A primeira turma de Carlos tinha 35 crianças de 7 a 10 anos. Todas negras ou pardas, algumas em situação de rua, outras com pais presos, muitas sem expectativa de futuro. Professor, por que o senhor veio ensinar aqui? Perguntou Joana, menina de 8 anos, inteligente mas desacreditada. Porque vocês merecem o melhor ensino do mundo, Carlos sorriu. Carlos transformou sala de aula abandonada em ambiente mágico. Pintou paredes com cores vibrantes, criou biblioteca com livros comprados do próprio salário, trouxe computadores usados, organizou cantinho de leitura. Nossa sala virou castelo, vibrava Joana. Carlos introduziu metodologias revolucionárias, aulas através de música, teatro, experimentos científicos. Vocês são inteligentes. Vão para a universidade, motivava diariamente. Crianças que chegavam acreditando serem burras descobriam talentos. Joana revelou-se gênio em matemática. Rafael, tímido, virou orador nato. Camila descobriu paixão por ciências. Carlos nutria cada talento com cuidado de jardineiro dedicado. Em 2 anos, resultados foram revolucionários. Notas da turma de Carlos subiram 300% nas avaliações municipais. Crianças que não sabiam ler fluíam Shakespeare.
Pais choravam nas reuniões: nossos filhos agora sonham ser médicos, engenheiros. Falam de universidade como realidade possível. Carlos havia plantado sonhos onde só havia desesperança. A história chegou à Secretaria de Educação. Como uma escola da periferia tem as melhores notas da cidade? Questionavam. Supervisores visitaram, ficaram impressionados com a metodologia de Carlos. Este professor é um gênio da educação, relataram. Helena Rodrigues, do Dom Bosco, soube dos resultados e decidiu investigar. Helena chegou à Vila Esperança esperando encontrar escola tradicional. Viu crianças pobres falando inglês fluente, apresentando experimentos científicos, debatendo literatura clássica. Como conseguiu isso? Perguntou impressionada para Carlos. Com amor e respeito que vocês me negaram por racismo, respondeu sem rancor. Professor Carlos é nosso herói, gritaram crianças defendendo o educador. Ele nos ensinou que somos inteligentes. Helena ficou envergonhada lembrando da rejeição preconceituosa. Carlos, estava completamente errada. Quer trabalhar na nossa escola? Ofereço o dobro do salário atual. Carlos respondeu com elegância: meu lugar é aqui, com quem me acolheu quando vocês me rejeitaram. Carlos desenvolveu o método pedagógico revolucionário, educação com afeto. Combinava rigor acadêmico com acolhimento emocional, valorizava a cultura afro-brasileira, trabalhava a autoestima junto com matemática. Universidades começaram a estudar suas técnicas. Professor Carlos criou um milagre educacional, diziam pesquisadores. Em 10 anos, resultados foram espetaculares. 500 ex-alunos de Carlos entraram em universidades federais. Joana virou médica pediatra. Rafael, advogado criminalista. Camila, engenheira química. Todos voltavam para agradecer: professor, sem o senhor seríamos apenas estatística da violência urbana. Carlos se emocionava: vocês sempre foram destinados à grandeza. A história chegou à mídia nacional: professor negro rejeitado por racismo transforma a periferia de SP. Carlos foi capa de revistas, convidado para palestras, estudado em universidades. Racismo me direcionou para minha verdadeira missão, refletia. Hoje agradeço por ter sido rejeitado, me trouxe para onde realmente precisavam de mim. Em 2024, Carlos recebeu o Prêmio Nacional de Educação no Palácio do Planalto. Helena estava na plateia, aplaudindo emocionada. Aquele homem que rejeitei por racismo burro salvou 1000 vidas enquanto eu perpetuava preconceito, chorava de vergonha e admiração. Carlos agradeceu: dedico às crianças que me ensinaram que amor sempre vence preconceito. Carlos fundou o Instituto de Educação Transforma, formando professores para atuar em periferias de todo o Brasil. Metodologia Carlos Santos virou referência mundial em educação inclusiva. Joana, agora médica, trabalha como voluntária, retribua ao professor que mudou minha vida. Rafael oferece consultoria jurídica gratuita. Na última cena desta história real, Carlos, agora 43 anos, está inaugurando a 50ª escola do Instituto em Salvador. Helena, que virou defensora da educação inclusiva, corta a fita ao lado. Carlos me ensinou que racismo não apenas fere quem sofre, empobrece quem pratica, discursa arrependida. Carlos sorri para centenas de crianças negras na plateia: vocês são o futuro do Brasil. Nunca deixem ninguém dizer que não são capazes. Porque no final, como Carlos provou, quando uma porta se fecha por preconceito, Deus abre janelas de propósito. O professor rejeitado por racismo se tornou o maior transformador de vidas da educação brasileira. Se esta história de transformação educacional inspirou vocês, like poderoso, inscrevam-se e ativem sino. Compartilhem para valorizar educadores. Comentem: que professor mudou sua vida? Carlos provou que quando somos rejeitados por preconceito, Deus nos direciona para nossa verdadeira missão. Educação com amor transforma tudo.